Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa aí de ensino religioso e hoje nós vamos estar falando sobre convivência com o outro. Então tem postado para vocês aí um texto, né, de uma música do Gilberto Gil, né, que tá aí, né, na apostila e está postado também, está tanto na apostila para quem está fazendo pela apostila como também está na plataforma aí para vocês, tá? Então eu vou ler aqui com vocês o texto, ok? Que diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que me tenho que encontrar a paz, tenho que folgar o nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor que tenho que comer o pão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que ver, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e achar de um mau tamanho alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, nada, nada. O que eu pensar encontrar. Então, aqui é um texto, né, que vai dizer se eu quiser falar com Deus. Então, é, por que ele está dizendo isso? Falando a respeito de muitas situações, né, que as pessoas vivem, que são apresentadas para as pessoas, e as pessoas às vezes criam muitas dificuldades para falar com Deus, né? Cria muitas situações diferentes, situações complexas para falar com Deus. E o que o texto está ensinando, o que o texto está dizendo aqui, é justamente que nessa situação, nessa ocasião, nós precisamos entender que, na verdade, para falar com Deus é simples. O que tem que ter consciência, né, de que Deus é um ser supremo, superior, né, e que nós somos criatura dele, que somos filho dele. Mas que Deus também ele é simples. Ele é simples no sentido de que ele aceita o ser humano que é simples, né, na grandeza dele, né, é, ele se permite, né, ser simples e alcançar aquele que é simples, ou seja, alcançar o ser humano, né, que é um ser mortal, que é um ser natural, e ele é um ser sobrenatural. Então está falando que apesar dele ser um ser transcendente, aquele que transcende todas as coisas, que transpõe todas as situações e questões, apesar de tudo isso, ele se relaciona com o ser humano, né, com a pessoa humana. Então, está falando da simplicidade de Deus, está falando do cuidado dele, está falando do zelo dele e como na grandeza dele ele, ele alcança, né, na grandeza dele, ele entra em contato, ele entra, né, com o ser humano, de maneira que o ser humano possa sentir-se pertencente a essa atmosfera, a essa situação, né? Mesmo no tempo, em períodos em que se vive hoje, de grande dificuldade, de grande tristeza para muitas pessoas, para muitas comunidades, muitas famílias, a sociedade de maneira geral, né, nesse período de angústia, de sofrimento, né, se quiser falar com Deus, né, ele é um ser supremo, um ser superior, ele tem toda a soberania, a supremacia, mas é possível, né? A gente não precisa ficar fazendo situações mirabolantes para falar com Deus, enfeitando, desenhando, querendo surpreender Deus, porque Deus não vai se surpreender com muita coisa. É isso que a música está dizendo, né? Que muitas pessoas vão se surpreender quando de fato chegar diante de Deus, estiver face a face com Deus, né? Eles vão se surpreender. Por quê? Né? Vai falar aqui de estar como corpos nus. O que é corpos nus? Quer dizer assim, uma pessoa quando ela está nua, ali é verdadeiramente quem ela é. Então, não, às vezes a roupa
vai esconder alguma coisa. A máscara que nós usamos no rosto, ela esconde alguma coisa do nosso rosto, né? A roupa que a gente usa, a calça, a camisa, o sapato, né? Ela guarda, esconde alguma coisa que às vezes a gente não quer que as pessoas vejam, que as pessoas conheçam da gente. Mas quando a gente está nu, as pessoas estão vendo tudo ali, né? O ser humano está sendo visto. E o texto aqui que o autor está dizendo é que diante de Deus a nossa alma está nua. Ou seja, não adianta a gente dizer que é uma coisa que a gente não é. Né? A gente só consegue enganar o próximo, a gente consegue enganar o ser humano, mas ninguém engana, né, o Criador. Então é isso que o texto está dizendo. Então muitas pessoas vão se surpreender quando chegar diante dele, no sentido de que não tem como a gente fazer coisa para surpreender Deus, né, para fazer com que Deus fique maravilhado com a gente, porque Deus sabe exatamente quem o ser humano é. Né? Ou seja, como o corpus nus está falando da alma nua, está falando da existência humana nua, na sua nudez, onde ele não consegue esconder nada, né? Onde ele conhece o pensamento, conhece a intenção do coração, conhece os planejamentos da pessoa, né? Então ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então, como corpus nus, né, a música diz, né, vai estar diante de Deus, né, e vai se surpreender, ao invés de surpreender Deus, né, a gente é que vai ser surpreso com a situação, né, de ver Deus como um ser tão grande, um ser supremo, mas ao mesmo tempo simples, né, onde o ser humano pode chegar, conversar, sem querer surpreender Deus, porque nada vai surpreender Deus. Ele tem tudo, ele é superior, ele é dono de tudo, então nada é possível surpreendê-lo. Mas a nossa simplicidade, a nossa sinceridade em chegar diante dele é que vai fazer com que a gente seja ouvido, é que vai fazer com que a gente seja visto ou percebido. Então, o Gilberto Gil, né, que escreve esse texto, essa letra, essa música, né, está falando exatamente dessa situação, né, de chegar com simplicidade ao invés de criar uma situação, né, de enfeites e de coisas assim. Pessoal, aí tem uma questão, duas questões aí para vocês responder, que diz assim, um trecho da letra diz, se eu quiser falar com Deus, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Como você entendeu isso? Então, como você entendeu essa questão da mão vazia, do corpo nus? Né? Como você entendeu isso? Então, lembra que a gente falou, né? O corpo nu é aquilo que não esconde nada, né, do Senhor, que não esconde nada de ninguém. Então, a alma nua e o corpo nu está falando que Deus vai ver, né, o Criador conhece o ser humano como ele é, ou seja, conhece a mente, o pensamento, aquilo que o ser humano não conhece do outro, né, porque uma pessoa consegue enganar a outra, né, com seu sorriso, com a sua fala, com seu gesto, né, fazendo um teatro ali, alguém que ele não é, ele apresenta ser, pode ser que isso aconteça, né, não quer dizer que o ser humano seja assim, mas ele pode enganar outra pessoa, né, por fazendo ali um teatro, ou seja, apresentando-se alguém que ele não é. E o que o texto está dizendo, né, com alma nua, corpo nus, é que diante de Deus ninguém consegue fazer isso. Mãos vazias, porque quer dizer que nada que a gente faça ou apresente para Ele vai ser maior do que o que Ele já tem, tá bom? Número 2, por que Gilberto Gil diz que no final vai encontrar nada do que esperava? Então, por que Gilberto Gil disse que no final não vai encontrar nada do que esperava? Porque a pessoa imaginava, né, vamos dizer assim, ele pergunta por que a pessoa não vai encontrar nada do que ele imaginava? Porque ele imaginava um Deus cheio de pompa, um Deus todo cheio de grandeza, cheio aos olhos naturais, humano, né? Cheio da grandeza natural da humanidade, da vida comum, da vida normal, da sociedade, alguém cheio de pompa. Na hora que ele olhar, ele vai ver um Deus bem diferente, aquele Deus que, né, é aquele Deus que se dá a conhecer, que se revela ao ser humano, ao ser criado, né? Então, o Criador se relacionando com a criatura, se relacionando com o ser criado, ok? Pessoal, se tiver ficado ainda qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar pelo WhatsApp, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.